Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Dando continuidade então à nossa última aula, nós iniciamos aí o estudo das cargas distribuídas, né? E nós vimos que em algumas situações é bem simples, né, transformar essa carga distribuída em uma carga concentrada. Quais situações são essas mais simples? Quando eu tenho fórmulas, né, pré-determinadas para o cálculo dessas áreas. Então, o cálculo da área de um retângulo, eu sei, é tranquilo, existe uma fórmula para isso. Para calcular a área de um triângulo retângulo, também é tranquilo, tem uma fórmula para isso. Se eu tiver uma junção dos dois, né, do triângulo retângulo mais o retângulo, aí formando um trapézio, é só fazer essa divisão e calcular separadamente. Mas tem algumas situações em que o meu formato lá da minha carga distribuída, ele não é tão óbvio assim, né? Ele não é convencional. E aí a gente precisa então usar a integral para calcular a área aí desse carregamento, né? Bom, faltou um exercício na nossa última aula e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Então, o exercício diz o seguinte, ó, determine a força resultante e especifique onde ela atua na viga, medindo a partir do ponto A. Então, entre o ponto A e o ponto B, que são os pontos de apoio aqui da minha viga, eu tenho 4 metros, né? Então, daqui até aqui, 4 metros. Qual é a função que dá origem ao meu carregamento? Veja que o meu carregamento ele não é nenhuma das formas geométricas conhecidas por nós, né? É uma forma um pouquinho diferente, mas eu conheço a função que dá origem a esse carregamento, que é essa carga distribuída. Que função é essa? É esse 1 meio de 4 menos x ao quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer para descobrir a força resultante? Eu vou fazer a integral dessa função aqui, certo? Quais são os meus limites? Limite inferior é o ponto A, 0, e limite superior é o ponto B, ou seja, 4. Então, a integral de 0 até 4 dessa função aqui vai me dar a carga resultante desse carregamento, tá? Então, ó, força resultante é a integral de 0 até 4, meus limites inferior e superior, da minha função, tá? 1 meio de 4 menos x ao quadrado. Isso daqui, ó, né, eu tenho a subtração de dois termos aqui e está elevado ao quadrado essa subtração, né? Eu posso fazer 4 menos x vezes 4 menos x, ou a gente costuma decorar isso daqui, né? Então, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo vai me dar o quadrado dessa subtração aqui, tá? Então, eu fiz exatamente assim. Então, esse meio, que é constante, está dentro da integral, eu tirei ele da integral, então deixei ele esperando lá fora. E fiz aqui o quadrado do primeiro, 4 ao quadrado, 16. 2 vezes o primeiro, 2 vezes 4, 8. Vezes o segundo, 8 vezes menos x, menos 8x. Quadrado de menos x, mais x quadrado. Tudo isso está integrando em x, né? Beleza, aí aqui, ó, quando eu chego nesse ponto, depois que eu já fiz o quadrado da subtração, eu já posso integrar, né? Então, esse 16, quando eu integro ele, ele vira um 16x. O menos 8x aqui em cima vai ficar x ao quadrado e embaixo acontece a mesma coisa. Então, menos 8x quadrado sobre 2, mais esse x ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3. Né? Então, lembra lá das regrinhas. Soma 1 no expoente e a mesma coisa, o mesmo número que aparece no expoente aparece no denominador. Estou integrando de onde até onde? De 0 a 4. Tá? Agora o que eu vou fazer? Agora que eu já fiz a integral, eu vou aplicar os meus limites. Tanto o limite superior quanto o limite inferior. Então aqui, ó, todos os lugares onde eu tenho x, eu vou substituir primeiro pelo 4. Foi isso que eu fiz aqui embaixo. Ó. 1 meio de 16 vezes 4, menos 8 vezes 4 ao quadrado sobre 2, mais 4 ao cubo sobre 3. Aí eu teria que fazer isso menos, repetindo toda a minha equação aqui de novo, só que no lugar do x colocando 0. Eu não fiz porque se eu colocar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, eu vou zerar.
né? Então ficaria tudo isso daqui quando x vale 4 menos 0. Então eu nem coloquei, tá? Se você quiser colocar, se quiser escrever, não tem problema. Fazendo essa conta toda aqui, ó, a gente vai chegar no valor da força resultante, 10,66 kN. Então, a carga resultante está determinada. Parte do meu problema foi resolvido. No entanto, agora eu preciso determinar onde vai ser aplicada essa força resultante, essa carga resultante, né? Para isso, o que eu vou fazer? Então, o que eu quero determinar agora é o x, o ponto de aplicação da carga ao longo daquele comprimento, tá? Então, ó, eu vou fazer a integral de novo de 0 a 4, que são os meus limites, só que agora é a integral de x vezes a minha função. Então, é x vezes 1 meio de 4 menos x ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? Pela força resultante. Eu já determinei a força resultante, foi o nosso primeiro passo, que deu 10,66, tá? Então, vou me preocupar, por enquanto, só com a continha aqui de cima e vou levando esse FR até o final lá para eu substituir. Então, esse 1 meio, que é constante, eu tiro ele da integral. E aí, ó, lembra, 4 menos x quadrado vai ficar quadrado do primeiro, 16, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 4, né, 8. 8 vezes menos x, menos 8x, menos x ao quadrado, mais x quadrado. E aí, ó, depois que eu fiz o quadrado dessa subtração, aí que eu vou fazer a distributiva aqui com o x que estava ali esperando. Então, ó, x vezes 16, 16x, x vezes menos 8x, menos 8x quadrado, x vezes x quadrado, x ao cubo. Agora, quando eu chego nesse estágio aqui da conta, é que eu vou fazer a integral, né? Então, esse 16x, quando eu tirar ele da integral, vai ficar 16x ao quadrado sobre 2. Esse daqui, menos 8x ao cubo sobre 3, mais x à quarta sobre 4, tá? Então, ó, fica 1 meio de 16x ao quadrado sobre 2, menos 8x ao cubo sobre 3, mais x à quarta sobre 4, tá? Meus limites de 0 a 4, o que significa que primeiro eu vou fazer toda essa conta substituindo o x pelo 4, todo lugar onde tiver x eu vou colocar 4, menos, repito toda a minha equação e no lugar onde tiver x eu coloco 0. Como eu sei que onde eu colocar 0 aqui eu vou zerar, né, vai zerar toda a minha conta, eu substituo só o 4. Né? Então, ó, 1 meio de 16 vezes 4 ao quadrado sobre 2, menos 8 vezes 4 ao cubo sobre 3, mais 4 à quarta sobre 4. Tá? Teria aqui, então, menos 1 meio de 16 vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 8 vezes 0 ao cubo sobre 3, mais 0 à quarta sobre 4. Só que isso vai zerar, então nem escrevi. Resultado dessa continha, 10,66 também. Agora, eu já substituí a minha força resultante pelo 10,66, que foi a primeira conta que a gente fez, tá? Então, dividindo 10,66 por 10,66, eu vou obter 1 metro, que é o ponto de aplicação da minha força resultante. Esse 1 metro é a partir do ponto A, tá? Então, daqui 1 metro vai ficar aplicada aqui a minha força resultante. O que é esse 1 metro? O que é esse 1 metro? É o meu centro de gravidade do meu carregamento aqui, ó, o centroide do meu carregamento, tá? Bom, é isso. Tentem fazer a lista de exercícios, tá? Que eu coloquei lá no Moodle desde ontem, na verdade. Lembrando que lá nós temos 3 exercícios, né? Um de carregamento, um de carga distribuída com figuras mais simples, né? Retângulos e triângulos retângulos, enfim. E uma de carregamento que a gente precisa fazer a integral com uma função simples também. E também um exercício de momento, né? De binários, que foi o assunto que a gente falou na semana passada. Pessoal, obrigado. É isso. Qualquer coisa me mandem mensagem, vamos tirar as dúvidas. Não esqueçam que semana que vem, no dia 20, na terça-feira, nossa aula de revisão, então bastante importante que vocês venham. Eu coloquei a data para a entrega das listas até o dia 21, né, à meia-noite. Por quê? Porque a gente pode usar a aula da terça-feira para tirar dúvidas ainda referente à lista, e na quarta
Às vezes algumas pessoas não trabalham, né, pela questão do feriado, e aí dê tempo de fazer e mandar com mais calma, né? Usar a quarta-feira para isso também. Obrigado, gente. Até mais.